Bem-vindos ao canal Bíblia em um Ano. Aqui ajudamos você na leitura da Bíblia. Curta o vídeo, inscreva-se e compartilhe. Acompanhe também pelo Spotify e YouTube Music para ouvir a Bíblia onde estiver. Os links estão no primeiro comentário fixado. Vamos juntos completar a leitura da Bíblia em um ano. Antigo Testamento. Levítico, capítulo 26. Não façam ídolos, nem imagens, nem colunas sagradas para vocês. Tampouco coloquem qualquer pedra esculpida na sua terra para curvar-se diante dela. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se vocês seguirem os meus estatutos, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, eu darei a vocês chuva na estação certa, a terra dará a sua colheita e as árvores do campo darão o seu fruto. A debulha prosseguirá até a colheita das uvas, e a colheita das uvas prosseguirá até a época da plantação. E vocês comerão até ficarem satisfeitos e viverão com segurança na sua terra. Estabelecerei paz na terra. Vocês se deitarão e nada os amedrontará. Farei desaparecer da terra os animais selvagens e a espada não passará pela sua terra. Vocês perseguirão os seus inimigos e estes cairão à espada diante de vocês. 5 de vocês perseguirão 100, 100 de vocês perseguirão 10.000, e os seus inimigos cairão à espada diante de vocês. Eu me voltarei para vocês, os farei férteis e os multiplicarei. Também guardarei a minha aliança com vocês. Vocês ainda comerão da colheita armazenada no ano anterior, quando terão que se livrar dela para dar espaço à nova colheita. Estabelecerei a minha habitação entre vocês e não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito para que deixassem de ser escravos deles. Quebrei as traves do jugo que os prendia e os fiz andar de cabeça erguida. No entanto, se vocês não me ouvirem e não puserem em prática todos esses mandamentos e se desprezarem os meus estatutos, rejeitarem as minhas ordenanças, deixando de pôr em prática todos os meus mandamentos e sendo infiéis à minha aliança, então assim os tratarei. Eu trarei sobre vocês pavor repentino, pragas e febre que tirarão a sua visão e esgotarão as suas forças. Vocês semearão inutilmente, porque os seus inimigos comerão as suas sementes. O meu rosto estará contra vocês, e vocês serão derrotados pelos inimigos. Os seus adversários os dominarão, e vocês fugirão mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. Se depois disso tudo vocês não me ouvirem, eu os castigarei 7 vezes mais pelos seus pecados. Eu quebrarei o seu orgulho rebelde e farei que o céu sobre vocês fique como ferro e a terra de vocês fique como bronze. A força de vocês será gasta em vão, porque a terra não dará a sua colheita, nem as árvores da terra darão o seu fruto. Se continuarem se opondo a mim e se recusarem a ouvir-me, eu os castigarei 7 vezes mais, conforme os seus pecados. Mandarei contra vocês animais selvagens que os deixarão sem filhos, acabarão com o seu gado e reduzirão vocês a tão poucos que os seus caminhos ficarão desertos. Se apesar disso, vocês não aceitarem a minha disciplina, mas continuarem a se opor a mim, eu mesmo me oporei a vocês e os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Trarei a espada contra vocês para vingar a aliança. Quando se refugiarem nas suas cidades, eu lhes mandarei uma praga e vocês serão entregues em mãos inimigas. Quando eu tirar de vocês o suprimento de pão, 10 mulheres assarão o pão em um único forno e repartirão o pão a peso. Vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos. Se apesar disso tudo vocês ainda não me ouvirem, mas continuarem a se opor a mim, então, com furor, me oporei a vocês, e eu mesmo os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados.
Vocês comerão a carne dos seus filhos e das suas filhas. Destruirei os seus santuários locais, despedaçarei os seus altares de incenso e empilharei os seus cadáveres sobre os seus ídolos mortos. Rejeitarei vocês. Deixarei as cidades de vocês em ruínas e arrasarei os seus santuários. Não terei prazer no aroma das suas ofertas. Desolarei a terra a ponto de ficarem perplexos os seus inimigos que vierem ocupá-la. Espalharei vocês entre as nações e empunharei a espada contra vocês. A sua terra ficará desolada, as suas cidades em ruínas. Então a terra desfrutará os seus anos sabáticos enquanto estiver desolada, e vocês estiverem na terra dos seus inimigos. Nesse tempo a terra descansará e desfrutará os sábados. Enquanto estiver desolada, a terra terá o descanso sabático que não teve quando vocês a habitavam. Quanto aos que sobreviverem de vocês, eu lhes encherei o coração de tanto medo na terra dos seus inimigos, que o som de uma folha levada pelo vento os porá em fuga. Correrão como quem foge da espada e cairão sem que ninguém os persiga. Tropeçarão uns nos outros, como que fugindo da espada, sem que ninguém os esteja perseguindo. Assim, vocês não poderão subsistir diante dos seus inimigos. Vocês perecerão entre as nações, e a terra dos seus inimigos os devorará. Os que restarem de vocês apodrecerão na terra dos seus inimigos por causa dos seus pecados e também por causa dos pecados dos seus antepassados. Se, porém, confessarem os seus pecados e os pecados dos seus antepassados, a sua infidelidade e oposição a mim, que me levaram a opor-me a eles e a enviá-los para a terra dos seus inimigos, se o coração incircunciso deles se humilhar e eles receberem o castigo do seu pecado, eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, da minha aliança com Isaque e da minha aliança com Abraão, e também me lembrarei da terra que, por ser abandonada por eles, desfrutará os sábados, enquanto permanecer desolada. Receberão o castigo pelos seus pecados, porque desprezaram as minhas ordenanças e rejeitaram os meus estatutos. Apesar disso, quando estiverem na terra dos seus inimigos, não os desprezarei, nem os rejeitarei a ponto de destruí-los totalmente, quebrando assim a minha aliança com eles, pois eu sou o Senhor, o Deus deles. Por amor deles, porém, eu me lembrarei da aliança com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito, à vista das nações, para ser o Deus deles. Eu sou o Senhor. Estes são os estatutos, as ordenanças e as leis que o Senhor estabeleceu no Monte Sinai, entre ele e os israelitas, por intermédio de Moisés. Levítico capítulo 27. O Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: se alguém fizer um voto especial ao Senhor para dedicar o valor correspondente a uma pessoa, atribua aos homens entre 20 e 60 anos o valor de 50 siclos de prata, com base no ciclo do santuário. Se for mulher, atribua-lhe o valor de 30 siclos. Se for alguém que tenha entre 5 e 20 anos, atribua aos homens o valor de 20 siclos, e às mulheres o valor de 10 siclos. Se for alguém que tenha entre 1 mês e 5 anos de idade, atribua aos meninos o valor de 5 siclos de prata, e às meninas o valor de 3 siclos de prata. Se for alguém que tenha de 60 anos para cima, atribua aos homens o valor de 15 siclos, e às mulheres o valor de 10 siclos. Se quem fizer o voto for pobre demais para pagar o valor especificado, deverá ser apresentado ao sacerdote, que estabelecerá o valor de acordo com as possibilidades do homem que fez o voto. Se for voto de uma oferta de animal ao Senhor, tudo o que for dado ao Senhor será santo. Ele não poderá trocá-lo, nem substituir um animal ruim por um bom, nem um animal bom por um ruim. Caso troque um animal por outro, tanto o substituto quanto o substituído serão santos.
Se o voto for a oferta de um animal impuro, não aceitável como oferta ao Senhor, o animal será apresentado ao sacerdote, que determinará o valor do animal depois de avaliar as qualidades dele. Se o dono desejar resgatar o animal, deverá acrescentar 1/5 ao seu valor. Se um homem consagrar a sua casa ao Senhor, o sacerdote determinará o valor da casa depois de avaliar as qualidades dela. Se o homem que consagrar a sua casa quiser resgatá-la, deverá acrescentar 1/5 ao seu valor, e a casa voltará a ser dele. Se alguém consagrar ao Senhor parte das terras da sua família, a sua avaliação será de acordo com a semeadura. 50 siclos de prata para cada homer de semente de cevada. Se consagrar a sua terra durante o ano do jubileu, o valor será integral. Se, porém, a consagrar depois do jubileu, o sacerdote calculará o valor de acordo com o número de anos que faltar para o ano do jubileu seguinte, e o valor será reduzido. Se a pessoa que consagrar a sua terra desejar resgatá-la, deverá acrescentar 1/5 ao seu valor, e a terra voltará a ser dele. Se, porém, não a resgatar, ou se a tiver vendido, não poderá mais ser resgatada. Quando a terra for liberada no jubileu, será santa, como um campo consagrado ao Senhor, e se tornará propriedade sacerdotal. Se um homem consagrar ao Senhor terras que tenha comprado, terras que não fazem parte da propriedade da sua família, o sacerdote calculará o valor de acordo com o tempo que falta para o ano do jubileu. O homem pagará o valor no mesmo dia. É consagrado ao Senhor. No ano do jubileu, as terras serão devolvidas àquele de quem foram compradas, àquele a quem as terras pertenciam. Todos os valores serão calculados com base no ciclo do santuário, que são 20 geras. Ninguém poderá consagrar a primeira cria de um animal, pois já pertence ao Senhor. Seja cria de vaca, seja de cabra, seja de ovelha, pertence ao Senhor. Se, porém, for a cria de um animal impuro, poderá resgatá-la pelo valor estabelecido, acrescentando 1/5 a esse valor. Se não for resgatada, será vendida pelo seu valor. Contudo, nada que um homem possua e tenha consagrado ao Senhor, quer homem, quer animal, quer terras da sua propriedade, poderá ser vendido ou resgatado. Todas as coisas assim consagradas são santíssimas ao Senhor. Nenhuma pessoa assim consagrada poderá ser resgatada. Está destinada à morte. Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja do fruto das árvores, pertencem ao Senhor. São consagrados ao Senhor. Se um homem desejar resgatar parte do seu dízimo, deverá acrescentar 1/5 ao seu valor. O dízimo dos seus rebanhos, 1 de cada 10 animais que passem debaixo da vara do pastor, será consagrado ao Senhor. O dono não poderá retirar os bons dentre os ruins, nem fazer nenhuma troca. Se fizer alguma troca, tanto o animal quanto o substituto se tornarão consagrados e não poderão ser resgatados. Estes são os mandamentos que o Senhor, no Monte Sinai, ordenou a Moisés para os israelitas. Novo Testamento, Marcos capítulo 1, versículos 23 ao 45. Justo naquele momento, havia na sinagoga deles um homem com espírito imundo, o qual gritou: "Que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus." Jesus, porém, o repreendeu, dizendo: "Cale-se e saia dele." Então o espírito imundo sacudiu o homem violentamente e, gritando, saiu dele. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: "O que é isto?" Um novo ensino, e com autoridade. Até os espíritos imundos dá ordens, e eles lhe obedecem. As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Assim que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama e com febre, e logo informaram Jesus a respeito dela. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a se levantar.
A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa, e Jesus curou muitos doentes com vários tipos de enfermidades. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que falassem, porque sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi a um lugar deserto, e ali orava. Simão e os que estavam com ele foram procurá-lo, e ao encontrá-lo disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, a fim de que eu pregue lá também. Afinal, foi para isso que eu vim." Então, ele percorreu toda a região da Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: "Se quiseres, podes purificar-me." Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: "Quero, seja purificado." Imediatamente, a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência: "Olhe, não conte nada a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e entregue, pela sua purificação, a oferta que Moisés ordenou para que lhe sirva de testemunho." Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus já não podia entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Mesmo assim, vinha a ele gente de todas as partes. Obrigado por chegar até aqui. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com aqueles que são importantes para você. Que Deus nos ajude a completar esta jornada. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até amanhã.